Iniciando a gravação aqui. Pronto. Então, vamos lá. Hoje, o que eu tinha separado aqui? Eu separei, dando sequência às questões que foram resolvidas, e vou até compartilhar minha tela, e até vou pedir aí que fixe a minha imagem, para fixar a minha imagem, para aparecer aqui a prova, tá? Que aí fica mais fácil aqui e na gravação também vai ficar melhor. No encontro passado, eu resolvi algumas questões da prova, e aí ficaram algumas questões para hoje. A prova do PAS 3 de 2020, ela foi uma prova muito interessante, porque ela trouxe muitas obras. Então, muitas obras foram cobradas lá na prova. Eles diversificaram bastante. Muitas vezes eles ficavam concentrando demais nas obras, em algumas obras, e dessa vez eles trouxeram bastante obra ali. E aí a obra, uma das que eu escolhi para hoje, uma das que a ideia é iniciar por ela, é justamente essa obra aqui, ó. Tá? No encontro passado eu fiz as questões aqui da Frida. Eu fiz aqui as questões da Frida não, fiz aqui da Tarsila do Amaral. Só essa parte aqui. Hoje eu quero fazer a outra parte da Tarsila do Amaral. E ficou essa parte aqui, ó. Essa outra obra aqui, que é o Quarteto para o Fim dos Tempos, do Messiaen. Tá? Essa obra aqui, ela vai ser uma obra muito interessante e ela foi cobrada aqui na prova, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. A parte de música clássica, a prova tem trazido, tem colocado cada vez mais pra gente. Então é importante ficar atento nessas obras, principalmente pescando ali a parte mais básica, ou seja, o mínimo ali, o básico ali da obra. É importante a gente estar pescando, estar gravando, porque eles têm cobrado isso. Eles vão colocar basicamente isso aqui pra gente, assim, o essencial. Muitas vezes eles não vão aprofundar tanto assim, exceto às vezes quando eles salgam a mão ali. Mas no geral, assim, se a gente pega a ideia básica, a gente consegue resolver. Então eu vou revisar rapidamente aqui essa obra e aí a gente volta para as questões para poder entender. Então, essa obra aqui, nós temos duas obras que têm esse nome, né? Quarteto. No PAS 3 a gente tem o Quarteto para o Fim dos Tempos, que é do Messiaen, e nós temos a outra que é o Quarteto de Cordas com Helicópteros. Ambos aqui são músicas clássicas, são músicas instrumentais, né, que nós teremos aqui. Essa aqui é uma espécie de concerto e tal. A outra já vai ser uma questão mais inusitada, porque vai ser um quarteto envolvendo lá um experimento, né, uma espécie de provocação, né, de desafio ali do artista, que é usando o helicóptero. Essa aqui já é mais tranquila, né? Já é num patamar comum. E aí, o que nós temos de curiosidade aqui? Se essa obra está aqui, os caras trouxeram por algum motivo especial. Primeiro, o Messiaen vai ser um dos principais nomes aí da música clássica aí recente, né? Da período contemporâneo. Período moderno, já indo para o contemporâneo. Então ele é francês, né? É um organista ali francês, compositor. E o que acontece? Ele vai estudar música e tal, se apaixona desde pequeno por música, toca na igreja, desenvolve ali a sua arte, né? Avança na música e num dado momento de sua vida, você vai ter o contexto histórico que vai ser uma revolta, ali, uma batalha ali na França, né? Já no período ali da Segunda Guerra. Nós teremos ali... ele vai se desenvolver na música ali entre o período entre guerras, e lá no período da Segunda Guerra nós teremos aqui um acontecimento interessante, que é quando o Messiaen ele é convocado para a batalha, ele é convocado, né, para estar junto ali, e ele acaba indo preso, né? Então, durante essa batalha da França ali, quando a França entra ali para participar, ele acaba sendo preso e vira prisioneiro por um tempo no campo de concentração. E aí, quando ele vai preso junto com outras pessoas lá no campo de concentração, eles descobrem ali, as lideranças ali, quem comanda ali o campo de concentração, descobre que nós tínhamos ali um compositor, que tínhamos ali uma referência ali. E nos campos de concentração o pessoal adorava música clássica, tinha toda uma pegada de gostar de música, de curtir música. E aí o Messiaen, ele é descoberto nesse sentido, dessas habilidades dele, e ele é convidado, então, a poder criar, desenvolver ali uma música para uma apresentação. Então, quando ele é desafiado ali, ele é colocado para poder compor, realizar uma composição, compor uma obra ali, dentro lá da prisão, ele acaba então tendo que produzir essa obra apenas com os instrumentos mínimos que existiam ali, que são instrumentos que, para criar uma composição ali, muitas vezes daria trabalho, porque você ia precisar de outros instrumentos para harmonizar melhor. Então ele teve que construir uma composição que fosse possível ser executada, né,
só com aqueles instrumentos que tinha à disposição. Então, alguns presos ali tinham alguma coisa, foi pegando uma coisa daqui, outra coisa dali, desafinada mesmo, e aí ele foi e conseguiu construir essa composição, essa obra, que é a obra nossa em questão aqui, que é o Quarteto para o Fim dos Tempos. Então vai ser uma obra composta na prisão, num campo de concentração, tá? E aí quais os instrumentos que ele utiliza, né? Ele vai compor isso para piano, violino, violoncelo e clarinete. Então esses são os 4 instrumentos que nós teremos aqui. E aí quando sempre eu falo para a galera assim, ó, cuidado, preste atenção, quantos instrumentos tem, principalmente nesse caso aqui que ele teve que produzir de acordo com os instrumentos que ele tinha à disposição, isso chama a atenção da gente para poder memorizar quais são esses instrumentos. Então eu sempre falei isso, desde o ano passado eu já avisava a galera, ó, cuidado com a quantidade de instrumentos, quais são eles, porque essa obra ela destaca bastante em várias fases, um instrumento, o outro, 2, entra todos, aí entra só um. Então cuidado com a parte dos instrumentos aqui, porque eles podem colocar isso para vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar que veio. Aí ele vai compor, né? Então ele vai compor, vai realizar essa composição. Posteriormente, ele acaba saindo desse campo de concentração. Ele sai em 1941 e ele acaba realizando vários trabalhos posteriormente ali, tá? O que marca na composição do Messiaen é justamente ele mesclar coisas meio exóticas, ele fazer construções um pouco diferentes, tá? Do padrão que existia para a época. Então ele vai trazer algumas novidades, ele vai fazer algumas brincadeiras, misturando algumas coisas. O desenho da construção da música dele vai ser num esquema um pouquinho diferente. Então aqui, como eu destaco, ó, vai começar mais ou menos lá em 39, a França entrava na Segunda Guerra Mundial. O Messiaen vai ser chamado para o exército, poucos meses depois, em 1940, ele é capturado durante uma ofensiva alemã, né? Então ele acabou ficando aí junto com outros prisioneiros. E ele ficou lá nesse campo de concentração na Polônia, lá no Stalag, né? Stalag 8A. E aí o oficial nazista responsável, né? Normalmente os oficiais nazistas ali eram amantes ali de músicas clássicas. Um deles soube ali das competências, das habilidades do Messiaen, e aí percebeu que outros presos também tinham talento aí para música, e aí pediu para que eles trabalhassem com a música lá dentro do campo de concentração e preparassem uma apresentação, né? Então esse quarteto ele foi composto, e aí ele foi apresentado lá em 1941, num dia muito frio, muito gelado, né? Para mais ou menos 5 mil prisioneiros. Alguns lugares vão falar menos. O que mais eu percebi de comum foi o destaque de mais ou menos 5 mil prisioneiros. Mas isso aqui é irrelevante, eles não vão cobrar quantos prisioneiros foram. É importante que houve essa apresentação para os prisioneiros. E aí, para pessoas leigas, muitas delas, que não tinham noção nenhuma de música, padrão, música comum, imagine música clássica, né? Que normalmente não é tão acessível assim para todos. Então, aqui ele vai realizar essa apresentação, e aí com alguns instrumentos desafinados, faltando pedaço, faltando corda, mas ainda assim ele consegue treinar ali os colegas ali, executar, e eles realizam essa apresentação. Esse quarteto ele vai ser escrito aí em homenagem ao anjo do Apocalipse, tá? Então ele vai puxar uma passagem bíblica, tá? Então ele vai ter uma inspiração em passagens bíblicas no livro do Apocalipse, e ele vai trazer uma divisão temática. O Paz ele vai cobrar apenas algumas partes dessa divisão temática. Então isso é importante para a gente ficar atento a esses detalhes aqui, tá? Então eu já vou passar aqui para a parte das divisões, ó. Essa música ela vai ter 8 movimentos, 8 partes, né? 8 movimentos ali. Cada movimento vai ter um tema. E aí, em cada tema desse, cada movimento desse, tem o tema, e nós temos uma instrumentação, nós temos ali instrumentos que vão ditar ali o tom daquela parte, daquela passagem. Então eu até postei lá no Google Sala de Aula, na íntegra, 50 minutos de um trecho, de um trecho até razoável ali, dos 8 movimentos. E aí eles têm esses movimentos bem definidos ali, assim, a gente consegue perceber as transições,
mas aqui eu tentei dar uma resumida, tentei dar uma enxugada, porque isso aqui seria importante para a prova, né? O primeiro movimento, ele é chamado de quarteto, lá você vai ter a liturgia de cristal, o nome, né? E nesse primeiro momento, nesse primeiro movimento, a gente vai ter o quarteto completo, ou seja, todos os instrumentos aparecendo. Então você inicia aqui a música com todos os instrumentos aparecendo. Na sequência, você tem já o vocalize para um anjo que anuncia o fim dos tempos, que aí você tem também os 4 instrumentos aparecendo. E aí, em outros momentos, você vai ter a presença de um só, ou de 2 ou de 3 instrumentos. Então o Messiaen vai combinar esses instrumentos à medida em que ele vai fazendo a divisão. Então, por exemplo, lá na parte 3, lá no Abismo dos Pássaros, nós temos aqui a clarineta. A clarineta vai ficar sozinha ali, tá? Nós temos ali no quarto, você vai ter o violino, o violoncelo e o clarinete, né? Aqui no 5, por exemplo, nós temos ali o violoncelo destacando ali. Ele não vai estar sozinho, mas ele vai dar um destaque ali na música, né? Ele vai ser o protagonista. Aí nós temos, por exemplo, o 6º, Dança da Fúria para 7 trombetas, que a gente vai ter piano, violino e violoncelo, 3 também. O 7, Desordem do Arco-Íris para o Anjo que Anuncia o Fim dos Tempos, violino, um violino mais triste ali aparecendo. E o 8º, Louvor à Imortalidade de Jesus, o violino com piano. Então, assim, aqui eu não tenho que decorar necessariamente o nome, mas eu tenho que associar cada parte, mais ou menos, ao que tem nela. Pelo menos ali o instrumento protagonista, ou coisas nesse sentido. O Paso NB, ele promete cobrar apenas o 1, 6 e 8. Lá na matriz, ele fala assim, ó, de todo o quarteto, né, de todos os movimentos dessa obra, do quarteto para o fim dos tempos, lá eles falaram assim que vão cobrar o 1, o 6 e o 8. Quais são eles, né? O 1, o 6 e o 8, ó, o 6 é a dança da fúria para as 7 trombetas, o 8 é louvor à imortalidade de Jesus, e aqui o 1 é liturgia de cristal. Então o que eu tenho que lembrar? Lembrar que liturgia de cristal vai ter quarteto completo, que descreve o despertar dos pássaros, animais prediletos do compositor, e a gente vai perceber que cada título ela tem uma conexão com a passagem bíblica lá do livro do Apocalipse, mas ao mesmo tempo ela vai falar de pássaros, né, do movimento dos pássaros, vai tentar imitar os pássaros ali. A clarineta muitas vezes vai tentar fazer imitar o som dos pássaros ali em muitos momentos muito próximo, né? Então eu tenho que saber do básico ali do que é a liturgia de cristal, o que acontece em liturgia de cristal. Eu tenho que saber do básico do que acontece na dança da fúria para as 7 trombetas, e aí eu tenho que lembrar que lá é piano, violino e violoncelo. Eu não tenho aqui todos os instrumentos, eu não tenho um quarteto completo aqui. E aqui no Louvor à Imortalidade de Jesus eu tenho que lembrar que o violino vai estar com o piano aqui fazendo uma dobradinha, tá? Aqui perceba que os títulos, muitas vezes eles vão para o lado do livro do Apocalipse, passagem bíblica, e por outro eles vão falar de pássaro, né? Vai falar ali de pássaro, ele vai meio que mesclar essas coisas num tom meio místico, né? Uma coisa meio mística, assim, ele vai tentar destacar isso. Então, ele vai tentar falar dessa questão de pássaros, de natureza, né? Ele vai tentar trazer a sonoridade para remeter a isso, mas ao mesmo tempo trazendo em conjunto a questão da passagem bíblica. A questão aqui do tema, por exemplo, Dança da Fúria para as 7 trombetas, é justamente a questão dos 7 anjos, né, das trombetas, do toque das 7 trombetas. Então, uma conexão bíblica ali, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, assim, em linhas gerais, é o que a gente precisa perceber, né, em relação a essa obra. Tá? Aqui o que nós temos no 8º movimento, por exemplo, né, que eu destaco aqui. O 8º movimento, ele vai ser esse fechamento, e ele vai ter uma certa conexão com essa 7ª trombeta, né, com essa questão de Jesus, de retorno, né? Vai ter um pouco disso aí, né, de imortalidade e tal. E aí até a escolha de ter 8 movimentos para o Messiaen, ele vai dar entrevista em alguns momentos e vai falar que o número 8 ele se assemelha ao símbolo do infinito, né? Então esse infinito aqui, ó, vai estar associado a esses 8 movimentos, por isso ele escolhe o número 8. Então é toda uma sequência assim, ó. Ele vai escolher 8 porque é 7 mais 1. O 7 vai ser o número que vai estar associado às 7 trombetas, livro do Apocalipse. Aí ele completa com 8, porque aí ele fecha com 8, porque o 8 vai dar a ideia de infinito.
Então tem mais ou menos uma conexão meio mística assim que ele vai trazer para a gente aqui nessa construção, tá? Então é mais ou menos o que ele traz ali. E ao longo da obra a gente vai ter, quando a gente tem um instrumento só, a gente vai ter uma textura ali monofônica, né? E quando ele parte ali para outras partes que nós temos vários instrumentos, eu vou ter uma textura polifônica, eu vou ter um combinado ali de vozes aparecendo, né? Vou ter um combinado de vozes, tá? E aí é o seguinte, aqui o que nós temos? Avançando ali, ó, o que nós vamos ter aqui? Mais pra frente aqui, eu vou trazer agora a questão de prova, tá? Eu vou trazer aqui a questão de prova a respeito disso. Acho que a Vitória estava ali, o restante da galera caiu. A gente está vendo aqui, Vitória, o Quarteto para o Fim dos Tempos, tá? Obra clássica, de música clássica aqui, lá do Paz 3, tá? Lá da listagem de vocês. Alguns conseguiram entrar, outros caíram. Eu vou seguindo aqui, que aí depois vocês conseguem assistir lá, tá bom? Então, olha só, eu só vou fazer a leitura aqui do texto para tentar resolver as questões. Então, ó, a obra O Quarteto para o Fim dos Tempos, do Olivier Messiaen, foi escrita, né, com base na passagem bíblica Apocalipse de João, né, capítulo 10, versículos 1 a 7, para ser tocada com 4 instrumentos, né, violino, clarineta, né, em si bemol, violoncelo e piano, e possui 8 movimentos. Veja que é a mesma coisa, ó. Eu falei lá e tinha avisado pro pessoal lá no ano passado. Eu falei, ó, cuidado, porque eles vão cobrar qual é a inspiração da obra e eles vão cobrar a quantidade de movimentos. São 8 movimentos, né? Ele traz isso aqui pra gente no texto. Eu acho que a banca foi até boazinha, porque ela traz isso aqui no texto pra gente, ó. Então nos ajuda. Quem não estudou a obra ou quem não tinha estudado o suficiente, o próprio texto aqui da questão nos ajudou nesse ponto. Então ela vai falar que aqui a obra ela vai ter então violino, clarineta, violoncelo, né, clarineta, violoncelo e piano, e que a obra possui 8 movimentos e inspiração bíblica, né, no Apocalipse de João. Então ela vai ter essa referência, mas lembrando que lá dentro, de acordo com as divisões das 8 partes, a obra ela vai falar ali do livro de Apocalipse, mas também vai falar de pássaros, né? Vai trazer a sonoridade dos pássaros. Aí aqui eles trazem no texto aqui, ó, no sexto movimento, dança do furor para 7 trombetas, os 4 instrumentos, né, em uníssono, com texturas rítmicas que descrevem o som de gongos e trombetas. Representam as 6 trombetas do Apocalipse, que precede uma série de catástrofes. E a 7ª trombeta anuncia o ato consumado do mistério de Deus. Então aqui ele está explicando mais ou menos o que seria o sexto movimento. Eu já mostrei aqui, ó, que o sexto movimento, que é aqui a dança da fúria para 7 trombetas, ela vai trazer aqui piano, violino e violoncelo, tá? Na prova eles prometeram cobrar o movimento 1, que se chama Liturgia de Cristal, o movimento número 6, Dança da Fúria para 7 trombetas, e o movimento 8, Louvor à Imortalidade de Jesus. Então a gente tem que ficar atento a esses detalhes, mas aqui o texto motivador já facilitou a nossa vida trazendo essas informações, ó. Então aqui eu acho que eles foram bonzinhos até demais. Aí ele está falando que aqui são 4 instrumentos em uníssono, né, em conjunto ali, né, e aqui há uma só voz. E aqui ele vem falar do 8º movimento. Ele fala, ó, o 8º movimento, Louvor à Imortalidade de Jesus, representa uma profunda meditação religiosa referente à imortalidade de Jesus Cristo e possui música apenas para violino e piano. Apenas para violino e piano. Isso já estava até escrito aqui, né? Violino com piano. E aí, o que ele vai falar aqui pra gente, né? Violino com piano. O longo solo de violino no registro agudo e a ideia de sinos representada pela parte do piano transcrevem a ressurreição de Cristo e a ascensão aos céus para junto a Deus, né? Então é uma passagem bíblica, é uma obra que vai remeter um pouco a isso, mas ao mesmo tempo trazendo a sonoridade ali de pássaros, né? E aí, o que eles trouxeram, né? O que os caras cobraram aqui da gente, o que eles colocaram aqui pra gente, né? Pra gente perceber aí
qual foi a pegada, né? Qual foi a pegada deles aqui. Os caras trouxeram o seguinte, item 57, eles trouxeram o seguinte aqui, ó. Além da clarineta, um instrumento de sopro, Messiaen utilizou na obra violino, violoncelo e piano. Então veja que ele veio conferir aqui da gente se a gente estava atento em quais eram os instrumentos, quais foram os instrumentos utilizados aqui pelo Messiaen, né? Então aqui ele fala isso, né? Além da clarineta, né? Então instrumento 1, instrumento 2, violino, instrumento 3, violoncelo, instrumento 4, piano. É um quarteto, 4 instrumentos. Então tá certo, clarineta, violino, violoncelo e piano. Aí ele vem e traz assim, ó, que são instrumentos de corda, tá? De corda, cuja produção de som tem como diferença o fato de que no violino e violoncelo as cordas são friccionadas, enquanto no piano são percutidas. Ele está dizendo que o piano é um instrumento que envolve cordas na perspectiva de percussão, né? Que elas são a gente não toca diretamente nelas, mas elas são acionadas por um dispositivo. Então o que ele está trazendo para a gente? Ele está falando assim, ó, que além da clarineta, né, um instrumento de sopro, os outros instrumentos, que é o violino, violoncelo e piano, eles são instrumentos de corda, né, sendo que o violino e o violoncelo são instrumentos de corda nos quais essas cordas elas são friccionadas. A gente fricciona essas cordas com alguma coisa, né, ou com os dedos ou com algum objeto, né? No caso do violino, lógico, a gente tem aquela varetinha que tem toda a fricção nas cordas. E o violoncelo também é feito isso, né? O violoncelo o pessoal faz as notas com a mão e fricciona com a outra aqui, né? E aí ele fala que a diferença desses dois tem isso em comum, que elas são friccionadas, enquanto no piano elas são percutidas, né? Mas na perspectiva de percussão, a gente não aciona diretamente, elas são acionadas por um dispositivo. Esse item aqui é um item que está correto. Tá? O item aqui está correto. Por quê? Ele trouxe o princípio básico desses instrumentos. O piano, de fato, ele é um instrumento com cordas percutidas ali, porque a gente aciona as teclas lá dentro do piano, no formato do piano, a gente tem uma conexão dessas teclas com uma corda, né? E essas cordas passam por um dispositivo e lá dentro você tem afinação e elas acionam ali, né? Elas geram uma sonoridade a partir do toque nas teclas. Então a gente não toca diretamente na tecla, né? Assim, diretamente nas cordas. A gente toca indiretamente nessas cordas por meio das teclas. Então isso é essa questão de ser percutido aqui. Então o item está certo, tá? Os outros dois são friccionados e o piano percutido, tá bom? A questão um pouco mais avançada nesse final. Só que quem fez o PAIS 2, por exemplo, algo parecido já foi perguntado no passado, tá? Então, alguns candidatos aqui já estavam espertos quanto a isso. Eu acho, salvo engano, isso já apareceu até no PAIS 1 também, alguma coisa parecida. O que nós temos na sequência? Ele fala, então, o item certo. Item aqui, correto. Aí a gente tem na sequência o seguinte, ó. Item 58. O que ele vai falar aqui no item 58? Deixa eu dar um zoom aqui. Item 58. Olha só, 58 ele fala bem assim, o sexto movimento, então ele está se referindo ali ao sexto movimento. Qual que é o sexto movimento mesmo? Ele fala lá em cima, mas eu vou voltar aqui, ó. O sexto movimento é a dança da fúria para 7 trombetas. Então o que ele fala aqui pra gente, ó? Ele fala assim, ó, é interpretada por 7 instrumentos. 7 instrumentos de sopro de metal, né? Por isso, o emprego da expressão 7 trombetas no nome desse movimento. Então ele está dizendo que pelo fato de ser executados por 7 instrumentos, esse sexto movimento, ele recebe esse nome, né, por serem 7 instrumentos e também porque ele leva esse nome, né, de 7 trombetas. Né? O título desse movimento é 7 trombetas, e aí ele fala que é justamente associado ao fato de serem utilizados 7 instrumentos para a sua execução. Tá? Então ele está associando os 7 instrumentos ao nome 7 trombetas, tá? Que é o nome desse movimento, ó. Dança da Fúria para 7 trombetas, e aí ele está falando que são 7 trombetas porque são 7 instrumentos.
tá? Eu já falei que isso aqui claramente lá no início, isso não está certo, porque são 3 instrumentos que nós temos, mas mesmo que eu fosse usar todos os instrumentos, eu não tenho 7 instrumentos aqui, eu tenho apenas 4 instrumentos, o Messiaen fez para 4 instrumentos apenas essa obra, né? Então nós não temos 7 instrumentos nessa obra. Esse 7 aqui não é por conta da quantidade de instrumentos, aqui é por conta lá da passagem bíblica e tal, né, dos anjos, do sexto anjo mais o 7, aí ele quer fechar o número 7, que é um número simbólico e tudo mais. Então, quando ele fala que são 7 instrumentos, eu já marco que está errado, porque não são 7, e quando ele associa o nome 7 trombetas a 7 instrumentos, aí que o trem fica errado mesmo. Não tem nada a ver isso aqui, tá? Primeiro que o próprio texto lá em cima, ele já fala pra gente, tá? Ele fala aqui, ó. Ele fala que o sexto movimento, nós temos 4 instrumentos. 4 instrumentos, tá? E aí ele até fala, ó, com texturas rítmicas que descrevem o som de gongos e trombetas. Representam as 6 trombetas do Apocalipse, que precede uma série de catástrofes, e a 7ª trombeta anuncia o ato consumado do mistério de Deus. Então aqui, na verdade, esse 7 é 6 mais 1, tá? Que são os anjos aqui nessa passagem bíblica. Então, não é porque são 7 instrumentos. Na verdade, ele até destaca, são 4 instrumentos aqui, né? Então, olha a diferença, a gente tem que ficar esperto. A prova, ela tenta nos enganar nesse sentido. E aqui o próprio texto, né? O curioso aqui é que o próprio texto, ele já trazia uma informação que já deixava esse item errado. O próprio texto já trazia pra gente uma informação de que isso aqui estava errado, né? Mas eles tentaram pagar para ver aqui se os candidatos iam estar preparados ou não, né? Beleza, então essa questão que ele cobrou envolvendo o sexto movimento, que é o item aqui 58, item está errado. Item errado porque o sexto movimento não são 7 instrumentos e o nome 7 trombetas não está associado a 7 instrumentos, são 4 instrumentos lá. Item 59. Item 59, o que ele vai trazer aqui pra gente? O violino e o violoncelo são instrumentos com posições das notas musicais bem definidas em seus corpos, sendo, portanto, desnecessária a habilidade do instrumentista para defini-la ou afiná-la. Então, o que ele está dizendo aqui pra gente? Ele está falando, ó, violino e violoncelo são instrumentos com posições das notas bem definidas em seus corpos. Então ele está falando que tanto o violino quanto o violoncelo, você tem aqui a posição das notas bem definidas em seus corpos, sendo desnecessária a habilidade do instrumentista para defini-las ou afiná-las. Pessoal, muito pelo contrário, né? Quem já viu aí, eu não sei se alguém já tocou um violoncelo, um violino, já viu na frente, né, pessoalmente, mas o violino e o violoncelo, diferente do violão, que nós temos as casas, né? Primeira casa, segunda, terceira, quarta, quinta, até 10ª, não sei o que lá. Lá você consegue ter pelo menos as divisões ali muito melhor definidas do que um violino e um violoncelo, né? Já fica estranho por aqui, mas tudo bem, vamos supor que dê, né? Que esteja um pouco mais definido ali. Aí ele fala bem assim, sendo, portanto, desnecessária a habilidade do instrumentista para defini-las ou afiná-las. Gente, lá no violino e no violoncelo, nós não temos a marcação das notas, nós só temos ali corrido, né? As cordas ali corridas ali. Se o instrumentista não tiver a habilidade de saber a posição de cada nota ali, ele não acerta uma. Porque, como eu disse, é diferente do violão, que você tem a marcação das casas. Lá você não tem, é corrido. Você só tem as cordas e ali você tem que procurar as notas ali na memória mesmo. Lógico que no início o pessoal deve fazer uma marcação ali, mas eles não têm por padrão. Então, quando ele fala que é desnecessária a habilidade do instrumentista para defini-las ou afiná-las, aí já brincou com a nossa cara, né? Esse item aqui, ele fica errado, porque na verdade muito pelo contrário. Eu preciso muito da habilidade do instrumentista aqui para que ele localize, para que ele afine ali, para que ele consiga definir essas notas. Então não é tão simples assim. Não é, né, essa questão dele falar que é desnecessário, está errado. É necessário sim a habilidade do instrumentista. São instrumentos que não são tão simples de serem tocados, tá? Beleza. Aí nós temos aqui o item 60. Ó, ele fala bem assim.
Organista e compositor francês de obras dotadas de uma rítmica peculiar que influenciou uma geração de compositores e de temas ligados à religiosidade. Olivier Messiaen compôs e apresentou o quarteto para o fim dos tempos em um campo de concentração, onde ficou preso durante a Segunda Guerra Mundial. Então, olha que interessante, eles cobraram a parte histórica. Eu falei isso aqui no começo da aula, né? Contei um pouco da história de como essa música foi composta, né? O Messiaen foi convocado para o exército, um ano depois ele foi preso, foi parar no campo de concentração. Dentro do campo de concentração, a liderança ali, a autoridade ali, soube, né, e era amante da música clássica, da música, e aí pediu para o Messiaen criar uma obra lá dentro para ser executada e deu liberdade para o Messiaen trabalhar lá dentro com música, né? Então, tá certo, né? Um item perfeito, totalmente associado à história de como essa música foi composta. E aí eu sempre bato na tecla do pessoal, cuidado, quando a gente tem uma historinha interessante por trás daquela composição, a gente tem que saber, porque eles vão cobrar isso pra gente na prova, eles vão cobrar isso da gente com toda certeza. E fizeram isso aqui, né? Cobraram da gente isso aqui, tá certo? Beleza, vamos lá. Questão 61, olha só, lembrando que eu estou resolvendo aqui a prova que caiu agora, né, em julho, prova de 2021, mas referente ao PAS 2020, última edição. Vai lá, 61, no oitavo movimento, que é o último, né, no oitavo movimento, o quarteto inteiro toca todo o tempo, né, o tempo todo, né, todo o tempo. Ele está falando que no 61 aqui, nós temos que no oitavo movimento o quarteto inteiro toca durante o tempo todo. O quarteto que ele está falando aqui, quando ele se refere a quarteto, são os 4 instrumentos, né? A gente sabe que o Messiaen, ele toca aqui, ele compõe, né? Ele realiza a composição de acordo com os instrumentos que ele tinha à disposição. Então é o clarinete, violino, violoncelo e piano. Esse é o quarteto, tá? E aí, o próprio texto lá em cima, ele fala que é esse quarteto. Lá em cima ele fala, ó, violino, clarineta, violoncelo e piano. Tá? Então, o próprio texto lá em cima falava que nós tínhamos esses instrumentos. E aqui embaixo, olha só, no próprio texto, gente, essa prova aqui, ela facilitou demais a vida da galera. Olha só, o oitavo, no próprio texto da prova, ó, da questão, ele fala ó, que o oitavo movimento, que se chama Louvor à Imortalidade de Jesus, ele fala que ela foi executada aqui, ó, para violino e piano. Tá? E aí ele fala que o longo solo do violino no registro agudo e a ideia dos sinos representa uma parte do piano que transcreve a ressurreição de Cristo, né? Então ele está dizendo para a gente que o oitavo movimento ele tem aqui só violino e piano, né? Eu já tinha mostrado isso aqui lá naquele esquema que eu fiz, ó, para vocês, que é isso mesmo, ó. É violino e piano. O oitavo movimento é violino e piano. Nós teremos o quarteto completo. Por exemplo, aqui, ó, no primeiro movimento, lá em Liturgia de Cristal, que a matriz diz que vai cobrar, ela fala que pode cobrar esse movimento 1. Né? Nós temos o quarteto completo também no 2, no segundo movimento. A partir daí, nós já teremos só alguns instrumentos aparecendo. Então, assim, basicamente assim, nós teremos todos os instrumentos só no movimento 1 e no movimento 2. Aí, a partir daí, você vai ter alguns momentos um instrumento solo, né, e outros instrumentos aparecendo em conjunto, 2 em dupla ou 3. Então, 4 instrumentos, todos os instrumentos só tem no 1 e no 2. E aqui a questão falou que nós temos o quarteto inteiro durante todo o oitavo movimento. Isso não é verdade. Nós não temos o quarteto inteiro durante todo o oitavo movimento. Nós só temos o violino e o piano. Só temos o violino e piano. Então aqui, ó, não é o quarteto inteiro, é violino, violino e piano. Piano. Beleza? Tá vendo como é que os caras perguntam? Então essas coisas assim que a gente tem que ficar atento. Quando eu vou estudar lá, por exemplo, o quarteto de cordas de helicóptero, lá que é a outra obra que é um quarteto também, vocês já sabem mais ou menos o que tem que olhar.
é isso aqui que eles perguntam, né? Mais ou menos, o que acontece ali, quais são os instrumentos, se tem algum que tem um protagonismo num dado momento, é tudo isso aqui que a gente tem que ficar de olho, tá? Essa prova aqui foi muito tranquila, muito fácil mesmo, essa prova do PAS, essa última edição, tá certo? Conseguiram captar a ideia aqui? Conseguiram pegar? Então esse item aqui, ó, ele tá errado, tá? Esse item aqui tá errado. 61, errado. Agora, a gente tem o item 62. 62, ele vai falar bem assim pra gente, ó. No período que forma o primeiro parágrafo, tá? O emprego da vírgula, então olha só, cobrou a colocação da vírgula, né? Olha, no primeiro período que forma o primeiro parágrafo, o emprego da vírgula imediatamente antes da oração coordenada. Aí ele diz qual é a oração coordenada, essa aqui, ó. Nós já vamos lá localizar esse período. Aí ele fala que o emprego da vírgula lá naquele caso é facultativo. Então ele está querendo saber aqui um caso de vírgula obrigatório e um caso de vírgula facultativo, tá? Isso é comum cobrar nas 3 etapas, essa questão de vírgula, de crase e tudo mais, né? O pacote completo ali da morfossintaxe, sintaxe, né? Ortografia, pontuação, eles vão muitas vezes cobrar sim. E aqui eles cobraram. Então ele fala lá que é a primeira parte, né? Ó, o primeiro, no período que forma o primeiro parágrafo. Então vamos lá. E possui 8 movimentos. Então vamos localizar isso aqui. E possui 8 movimentos. Então é bem aqui, ó. Deixa eu apagar. Vou apagar tudo isso aqui para a gente localizar esse trecho que ele quis trazer para a gente. Então vamos lá. Vou trazer aqui, ó. Vou trazer aqui só o trechinho que ele pediu para a gente. Ele fala que é esse aqui, ó. E possui 8 movimentos, tá? Então, olha só. Ele quer saber a respeito dessa vírgula bem aqui, ó. E possui 8 movimentos. Ele quer saber se essa vírgula bem aqui, se ela é obrigatória ou facultativa. Ele falou que essa vírgula aqui é facultativa. Ele falou bem assim, ó. No primeiro período, né? No período que forma o primeiro parágrafo, o emprego da vírgula imediatamente antes da oração coordenada e possui 8 movimentos. Então aqui essa vírgula, aqui a gente tem a oração coordenada, né? E possui 8 movimentos. Aí ele quer saber essa vírgula imediatamente antes dessa oração coordenada. Então ele quer saber essa vírgula bem aqui, se ela é obrigatória ou se ela é facultativa. Nós temos vários casos aí, né, que a vírgula vai ser obrigatória, situações em que a vírgula vai ser facultativa. Eu recomendo vocês a memorizarem as situações em que a vírgula vai ser obrigatória, tá? Porque aí o que não for aquilo vai ser facultativo, provavelmente, tá? Ou, de repente, vocês observarem os casos em que é proibido e os casos em que é obrigatório, porque aí o que não for nenhum e nem outro vai ser facultativo. Facultativo é que tanto faz, tá? Ele está dizendo aqui que tanto faz manter essa vírgula ou não aqui. Ele está dizendo que tanto faz, né? Do jeito que está aqui, se você tirar tá ótimo, se você mantiver aqui tá ótimo também. Então vamos pegar o trecho aqui, ó. Ele fala: na obra do Quarteto para os Fins dos Tempos, de Olivier Messiaen, foi escrita com base na passagem bíblica Apocalipse de João, para ser tocada em 4 instrumentos: violino, clarineta em si bemol, violoncelo e piano. E possui 8 movimentos. Pessoal, o que nós temos aqui, né? Aqui, esse cara aqui tem um possui ali, a gente sabe que tem verbo, então vai ser uma oração ali. O que nós temos aqui? Ele está trazendo uma intercalação de orações aqui. Tá? Então, só que todas elas remetem ao mesmo sujeito lá em cima. Então, na verdade, aqui é um caso de vírgula proibida, né? 2 orações aqui, ó. Quando a gente tem aqui a questão das 2 orações, é que se eu retirar isso aqui, vai ser proibido. Tá? Eu não posso fazer essa retirada aqui. Então, ele está dizendo que aqui seria um caso facultativo, mas aqui não é um caso facultativo, tá? Aqui eu não posso te fazer essa retirada, tá? Então aqui, ó, não é um caso facultativo. Então esse item aqui, ó, ele vai estar errado, tá? Ele vai estar errado aqui pra gente.
beleza? Então vem um item de gramática aqui para fazer a cobrança aqui. O único item, né? Tem outras obras aqui que eles trouxeram mais itens de gramática, que trouxeram apenas um bem sutil aqui pra gente. Então veja que fizemos aqui todos os itens que foram cobrados a respeito da obra, então, Quarteto para o Fim dos Tempos, tá? Então, avançando nessa prova aqui, eu tinha separado aqui a outra obra, deixa eu ver se eu localizo aqui, acho que tá mais pro início aqui, pra gente bater um papo, que é a parte aqui, ó, mais pra frente, deixa eu ver se é essa mesma, é aqui. Dá pra gente falar um pouco aqui do quebranto, tá? Do cut. Então, quebranto, o que nós temos aqui, né? Nós temos o seguinte, essa obra vai ser uma das obras do Paes 3, que ela vai falar aqui da questão racial, de preconceito. Nós temos várias obras, nós temos música, nós temos documentário, nós temos vários textos aqui que vão discutir essa questão de preconceito, desigualdade, as mais diversas formas de desigualdade e preconceito. Essa aqui é na parte, então, literária, e aí nós teremos aqui um texto aí, que é o texto aí Quebranto, né, do Cut, tá? Então, essa obra aqui, ele traz pra gente um trecho dessa obra aqui do Quebranto, né, do Cut, e aí os caras vão cobrar aqui alguns itens, ó. Nós tivemos vários itens aqui, o 15, 16, 17, 18, a respeito dessa obra. Então aqui a gente tem que ficar atento, né, para verificar o que eles cobraram, tá? Aqui, em relação a essa obra, né, do Cut, como eu já falei para vocês, ela vai ser uma obra, até mesmo pelo texto, ela lembra um pouco algo que nós tivemos, um ensaio do que nós tivemos lá no Paes 1, lembra algumas obras que apareceram ali pra gente no Paes 2, né, que é dentro dessa temática aí da questão racial, tá? E aí aqui, trazendo para vocês essa obra para a gente entender mais ou menos do que se trata, tá? Então vamos lá. Ó, aqui eles trouxeram o seguinte trecho, ó. Às vezes sou o policial que me suspeito, me peço os documentos e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Aí vem na sequência, ele coloca assim, ó. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Então a gente já percebe aqui uma pegada, né, de discriminação. E aí, na sequência, ele fala aqui, ó. Às vezes sou o meu próprio delito, o corpo de jurados, a punição que vem com o veredito. E aí ele vem aqui no outro trecho. Às vezes sou o amor que me vira o rosto, o quebranto, o encosto, a solidão primitiva que me envolvo no vazio. Então eles trouxeram aqui um pequeno trecho, né, do Quebranto, do Cut. O Cut é o Luiz Silva, né? É um escritor brasileiro, aí, dramaturgo brasileiro, recente, né, contemporâneo, aí, do período contemporâneo, que ele vai trazer muita coisa aí, faz parte da literatura contemporânea, ele vai trazer muita coisa aí da pegada racial, né? Em seus textos ele vai fazer duras críticas, discussões e reflexões a respeito dessa pegada racial, tá? Essa obra, ela vai compor um caderno, né? Vai ter vários cadernos, ali, uma sequência de cadernos de poemas afro-brasileiros, e essa obra vai estar contemplada dentro de um desses cadernos, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. O que a gente percebe aqui nesse texto é que a gente vai ter aqui o eu lírico, nesse trecho que a gente leu aqui, a gente vai perceber o eu lírico meio que incorporando aqui o discurso do seu opressor, ou seja, é como se ele estivesse aceitando, né, e aceitando o discurso de seu opressor ali, o discurso racista, as diversas formas de discriminação que ele passa, é como se ele estivesse se entregando, né, se ele se entregasse ali para todo esse discurso e meio que aceitasse, né, por isso que é como se ele reconhecesse, né? Então ele fala lá, ó, às vezes sou o policial que me suspeito, né? Me peço documentos e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada, né? É aquela situação de que a pessoa ela já se entregou, né, por essas questões de preconceito e tal, e ela já está tão cansada que ela se entrega mesmo, e às vezes ela mesma se sabota, ela aceita o discurso, ela aceita entrar nessa vibe toda, então ela está numa situação de abatimento, de enfraquecimento, né?
cansada de enfrentar, de questionar, ela meio que está aceitando tudo isso. O próprio título Quebranto vai dar essa ideia, né, de mal olhado, feitiço, fraqueza, prostração, morbidez. Então, a própria obra já vai trazer um pouco dessa marca, né? Então, ela vai fazer, ao mesmo tempo, de maneira direta e indireta aqui, críticas a essa questão do racismo, a discurso racismo que já foi assimilado pelo próprio negro, né? Dele não combater isso, dele não questionar, dele não se incomodar. Aqui a gente vai ter o eu lírico numa situação de aceitação, de aceitar, de se conformar com tudo que está acontecendo, né? Então, é uma obra que vai poder discutir aqui as mais diversas formas de racismo, né? A gente pode destacar aqui a questão do racismo institucional, e até mesmo quando ele fala da questão policial e da questão jurídica da coisa. E pode ser discutida aqui também a questão do racismo estrutural. Lembrando que nós temos obra aqui na Matriz do Paz que vai falar de racismo estrutural, né? Nós temos lá nos filmes uma obra lá, duas obras, na verdade, que vão falar de racismo, mas uma delas, de maneira explícita, a questão do racismo estrutural. Então vai ser uma obra que vai tentar traduzir, ele vai mostrar meio que o olhar da sociedade, né, do branco, né, da pessoa branca ali sobre o negro, né? Ele vai só que pela voz do negro, né, da pessoa negra ali, meio que replicando aquele olhar e se enxergando naquele olhar da pessoa que o discrimina. É mais ou menos nesse sentido. Aí aqui na prova, né, o que os caras cobraram da gente? O que os caras trouxeram aqui pra gente na prova? Eles trouxeram aqui no item, ó, vou aumentar aqui pra vocês, item 15. O que eles trouxeram aqui pra gente, ó, no item 15? Ó, no item 15 ele fala bem assim: a repetição da locução adverbial às vezes, no início de cada estrofe no poema, marca o ritmo de tempo em que as ações descritas pelo eu lírico acontecem. Tá? Então ele quer na verdade, trazer aqui se seria a periodicidade, né? Se demarca ali o ritmo de tempo, a passagem, como as coisas acontecem. Ele quer saber se esse às vezes repetido aqui, ó, que ele fala bem assim, ó, às vezes eu sou o policial que me suspeito, às vezes sou o porteiro, às vezes sou o meu próprio delito, às vezes sou o amor que me vira o rosto. Então, assim, esse às vezes, essa repetição do às vezes aqui, ele quer saber se a repetição dessa locução adverbial às vezes no início de cada estrofe marca o ritmo de tempo em que as ações descritas pelo eu lírico acontecem, tá? Bem, essa questão de marcar o ritmo de tempo aparentemente não é, porque quando ele inicia o às vezes, ele fala, ó, às vezes eu sou o porteiro, às vezes eu sou o meu próprio delito, às vezes eu sou o amor. Então, na verdade, ele está usando esse recurso para mostrar essa mudança de personalidade, de pessoa, né? E trazer essa questão também na pegada de frequência, mas assim, ora eu sou o porteiro, ora eu sou o amor, ora eu sou, né, o que me saboto ali e tudo mais. Então, assim, não é muito dessa questão de demarcar o ritmo de tempo e mais direcionar a quem ele está falando naquele momento, a quem ele está repetindo o discurso naquele momento. Então, por isso esse item aqui, ó, ele vai estar errado, tá? Ele não vai estar demarcando esse ritmo de tempo. Ele vai estar demarcando o olhar, o direcionamento de onde está vindo esse discurso racista, tá? E aí nós temos o item 16, ele fala bem assim, na primeira estrofe do poema, o eu lírico recorre ao emprego da voz reflexiva para criar os efeitos de sentidos pretendidos, tá? Então aqui é uma questão em que ele vai cobrar aquela ideia de voz passiva, voz ativa, né? E aí nós temos lá voz passiva, voz reflexiva, né? E aí nós teremos o seguinte aqui, ele fala, ó, na primeira estrofe, o eu lírico recorre ao emprego da voz reflexiva para criar os efeitos de sentidos pretendidos. O que seria essa voz reflexiva, né? Aqui na voz reflexiva é quando o sujeito ele executa e recebe a ação. Então, por exemplo, assim, ó, feri-me com um prego, feri-me com um caco de vidro, né? Eu me feri, né? Eu feri-me com um caco de vidro, com um prego. Então aqui veja que ele executa, né? Porque ele feriu, ele se feriu,
né? E ele recebe a ação também de ser ferido. Então, o sujeito aqui, quando a gente está na voz reflexiva, por isso o nome reflexivo, vai e volta, reflete, né? A ação não só vai, ela vai e volta, né? Então, aqui a gente tem na voz reflexiva o sujeito trazendo dessa maneira. Ele pratica e sofre, né? Ele pratica e recebe a ação. E aí ele quer saber se é basicamente isso que acontece. E ele até destaca na primeira estrofe do poema, né? Então, se a gente for observar, não só na primeira, né? Mas ele fala bem assim, ó. Às vezes eu sou o policial que me suspeito. Então ele fala que às vezes é o policial que se suspeita. Então tá vendo que ele vai e volta? Então a voz aqui do eu lírico, do sujeito aqui, ó, é de ida e volta, de reflexão, né? Ele não fala que às vezes falam que ele é o policial, né? Não, às vezes eu sou, então ele fala, às vezes sou o policial que me suspeito. Eu mesmo suspeito de mim. Então ele está trazendo para si, ó. Ele fala, às vezes sou o policial e ele traz para si, que me suspeito. Então é reflexiva, né? É a voz reflexiva, sim, e ele faz essa brincadeira, né? De olhar para si mesmo, nesse sentido reflexivo. Então isso que acontece, o item aqui, ó, está certinho, tá? O item está certinho. Então reflexivo, ele sofre praticação, tudo junto. 17 fala bem assim, ó, as acusações feitas pelo eu lírico a si mesmo, né, mostram que os obstáculos mencionados são individuais e têm caráter eventual. Então o que ele está dizendo? As acusações feitas pelo eu lírico a si mesmo, né, porque ele fala, às vezes sou o policial que me sabota, sou não sei quem e tal. Então as acusações feitas pelo eu lírico a si mesmo mostram que os obstáculos mencionados são individuais e têm caráter eventual, ou seja, de vez em quando isso acontece, né? Essas situações todas de preconceito, né? De vez em quando é uma situação individual, esporádica, de vez em quando, né? A gente consegue sentir isso, será? Pela leitura ali? Não, né? Porque ele fala, ó, às vezes eu sou policial, então numa situação de abordagem policial tem preconceito. Às vezes eu sou o porteiro, né, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Essa questão, às vezes, do porteiro falar, não, a pessoa negra não pode andar com as outras pessoas passar ali, subir no elevador normal. Você vai ter que ir pela passagem de serviço, né? Então, ou pela porta de serviço. Então, aqui ele traz uma situação num contexto, ele traz uma situação num outro contexto, e aí ele traz aqui de novo, às vezes eu sou o meu próprio delito, o corpo de jurados, a punição que vem com o veredito. Aqui das decisões judiciais, que muitas vezes parecem discriminar em alguns casos, então ele traz um outro contexto, lá no contexto jurídico. E aqui ele fala, às vezes eu sou o amor que me vira o rosto, o quebranto, o encosto, a solidão primitiva que me envolve no vazio. Um outro contexto. Tá? Então ele traz diversas situações de preconceito. Então, não é uma situação individual como ele coloca. Ó. As acusações aqui não seriam um caso isolado. Seria um caso que acontece em várias situações do cotidiano, em várias esferas. Então, não é caráter individual. Né? É uma situação que acontece, né, com uma certa recorrência, inclusive. E não sendo eventual. Né? Não é eventual. É uma coisa recorrente. É uma coisa frequente. As situações de violência. Então o próprio poema, ele quer fazer uma brincadeira com isso, ele quer mostrar diversas situações, né, do próprio eu lírico ali, trazendo o discurso de seu opressor ali, trazendo o discurso de violência das pessoas, né, que o olham dessa maneira. Então um item aqui, ó, item errado, tá? Item errado. Não são situações individuais, ele traz diversas situações e não é esporádico, não é eventual, aliás, é frequente, né? 18, item 18, ó. A proposição das ações afirmativas, né, que garantem a negras e negros vagas em posições de prestígio social e políticas culturais de fomento à cultura de matriz africana, visa alterar a forma como a população negra se vê e como ela é vista, de maneira a combater a longo prazo o racismo estrutural. Aqui ele está falando das ações afirmativas, né? Então ele está falando a proposição de ações afirmativas. Um exemplo de ação afirmativa, cota.
cota em universidade, cota em concurso público, né? Então, ó, a proposição de ações afirmativas que garantem a negros e negras vagas em posições de prestígio social, né, e políticas culturais de fomento à cultura de matriz africana, visa alterar a forma como a população negra se vê e como ela é vista. Porque às vezes a própria população não se enxerga, né, como negra, então não se assume ali, não tem esse orgulho, né? Então ele está dizendo que essas ações afirmativas servem para corrigir isso aí, principalmente por enxergar a própria cultura, se reconhecer ali na própria cultura, né, se ver e ser vista de uma forma diferente, né, de ser vista assim de uma maneira valorizada, né, com vistas a combater no longo prazo o racismo estrutural. Esse racismo que se alastra, o conceito de racismo estrutural, vocês vão ver lá na obra, né, de visuais, que vai falar sobre isso, mas ele vai destacar justamente que é algo que vem lá de trás nos diversos acontecimentos históricos do Brasil, né? Então, pela instituição mesmo, né? Então já vai além do institucional, né? Então, item corretíssimo, né? O item corretíssimo, essa é a reflexão que essa obra quer trazer, né? A gente extrai dessa obra, mas a gente extrai de todas as outras obras que tem nessa matriz. Tudo que foi dito aqui é exatamente a reflexão que nós temos em várias outras obras dessa matriz que vão destacar essa questão de preconceito racial. Então isso vai aparecer, essa discussão vai aparecer em outras questões, mas aqui de maneira muito simples ele falou exatamente a lógica da proposta das ações afirmativas, né? Que é tentar fazer essa correção, fazer com que a pessoa negra se visualize, se enxergue, se reconheça, se aceite, tenha orgulho, né? Mas a partir também do conhecimento, né? De se reconhecer e de conhecer sua história, sua cultura, sua origem, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Item finalizado aqui, item 18. Com isso, a gente consegue fazer aqui todos os itens da obra Quebranto, do CUT. Então a gente percebeu aqui, ó, né, da maneira como foi cobrada, tá? Da maneira como foi cobrada aqui a obra. E a gente consegue avançar também agora, né, para outras obras, né? Então, o que a gente pode trazer aqui? Deixa eu puxar aqui para a gente dar uma visualizada. A gente pode trazer aqui, ó, Tarsila do Amaral de novo. Deixa eu puxar aqui a prova de língua estrangeira. Deixa eu achar a prova aqui que eu já coloco ela na tela para vocês. Prova de língua estrangeira. Deixa eu só puxar aqui. Cadê? Cada vez mais as obras têm, né, os caras têm colocado lá na prova de língua estrangeira as obras. E aí nós vamos perceber isso aqui agora. Olha aí, prova de língua estrangeira, parte 1 da prova. Olha só, parte 1 da prova tá aqui, ó. Parte 1 da prova. Beleza? Uma curiosidade aí, qual que é a língua estrangeira que vocês vão escolher, que vocês pretendem escolher? Coloca aí pra mim no chat qual é a língua estrangeira que vocês pretendem marcar para fazer a prova lá. Coloca aí só para eu saber. Espanhol, francês. Então a Juliana já vai me ajudar aqui, francês ali, ó. Eu escolhi a prova de francês aqui para falar hoje. Cada um escolheu um, né? Certinho aqui. Eu vou falar hoje da prova de francês, da obra, da primeira parte de francês, mas em outros momentos eu vou trazer espanhol e inglês para a gente ver o que caiu, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Na prova de língua estrangeira, eles têm colocado a mesma obra, só que o texto costuma ser diferente, as perguntas são diferentes. Antigamente, eles colocavam o mesmo texto e as mesmas perguntas, só que cada uma traduzida para a língua estrangeira em cada parte ali. Agora não, eles mantêm a mesma obra, trazem um texto diferente, muitas vezes as informações são bem diferentes, e as perguntas também, completamente diferentes, tá? Então aqui, o que eles trouxeram? Ó, na língua estrangeira, falando da prova aqui de língua francesa, né, de francês, eles trouxeram aqui Tarsila do Amaral. Na aula passada, nós falamos de Tarsila do Amaral. Nós já resolvemos a prova lá de dentro. Na parte de dentro da prova, nós tivemos Tarsila do Amaral aparecendo. Nós tivemos vários itens lá de Tarsila do Amaral, né? Se a gente relembrar aqui, ó, nós fizemos vários itens lá, ó. Lá dentro da prova, cadê aqui, ó?
lá dentro da prova, ó, tem Tarsila do Amaral, ó. Fizemos lá, ó, questão 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Nós fizemos todas essas questões na aula passada. Isso dentro da prova, na parte 2 da prova. Aí lá no início da prova, em língua estrangeira, também caiu Tarsila do Amaral. Então, curioso, né? Eles cobraram aqui. Então, ó, em francês veio um texto da Tarsila do Amaral, 5 perguntas, 5 itens. Aí aqui do lado, ó, Achille Mbembe, necropolítica, parte lá das obras textuais, né? A parte das obras textuais. Nós temos aqui o Achille Mbembe, necropolítica, perguntas sobre necropolítica, e trouxeram aqui também de Santa Ceia Moderna. Tá? Isso aqui em francês, mas vocês vão perceber que em inglês também, ó. Em inglês, Tarsila do Amaral, em inglês, o necropolítica, e em inglês, Santa Ceia Moderna. Mesma coisa em espanhol, ó. Espanhol tá aqui. Tarsila do Amaral, necropolítica, e aqui no final, Santa Ceia Moderna. Tá? Então eles trouxeram as mesmas obras. O curioso é que dessa vez eles só utilizaram obras em todos os textos da língua estrangeira. Normalmente eles traziam só em um dos textos. Eles usam normalmente 3 textos, ou 2 textos e uma tirinha, 2 textos e uma imagem. Tudo é obra aqui. Isso foi muito bom, valoriza quem está estudando as obras e é uma tendência que eu acho que vai aparecer para a prova de vocês. Então eu vou resolver hoje, como os itens são diferentes, eu vou resolver hoje com vocês aqui o texto aqui da Tarsila do Amaral, tá? O texto aqui da Tarsila do Amaral é em francês, e aí a Juliana aqui já vai traduzir simultaneamente aqui pra gente, brincadeira. Aqui é um texto que vai falar da história da Tarsila do Amaral. Então é um texto que vai falar que a Tarsila do Amaral ela nasceu em 1886, de uma família rica, sua vida, né, em São Paulo, né, nasceu em São Paulo. A sua vida ali, ela passou parte da vida transitando entre fazendas de café, da família, e longas estadias e períodos na Europa. Aí na década de 20 e década de 30, ela viveu em Paris e conhece um ambiente agitado, ali as vanguardas, né, florescendo, a vanguarda francesa. E aí, a partir daí, ela começou a visitar o Brasil já com outros olhos, né? Ela se torna consciente de suas raízes, e aí ela começa a realizar uma produção, né? E através da linguagem vanguardista ali, ela vai fazer uma transposição do que ela está vendo lá fora para o Brasil. Então, a Tarsila do Amaral é uma das referências ali que vai ajudar e contribuir muito para o modernismo brasileiro, né? E esse texto ele vai contando da história dela, vai falando da ida dela, aí que ela encontra os irmãos Andrade, né, se relaciona até com um deles e tal. E aí mais pra frente, que ela vai ter a produção, né, vai ter a sequência ali, que é da fase pau-brasil, e a Morro de Favela pertence a essa fase pau-brasil, né, ou seja, essa primeira fase da Tarsila do Amaral. E aí ela vai falar da Abapuru também, que a Abapuru vai ser um ícone, vai ser a referência aqui de Tarsila, né? Vai ser uma referência aqui para o modernismo, né, brasileiro, dessa questão da antropofagia, né? Então, isso é o que o item está trazendo aqui. Ele vai contar essa historinha da Tarsila do Amaral, tá? E aí, é mais ou menos nesse sentido. E aí, o que nós temos? Nós temos os itens, né? Nós temos os itens. Ele vai contar a historinha da Tarsila do Amaral, e aí ele vai perguntar aqui pra gente algumas coisas. Então, primeiro, ele vai perguntar bem assim, ó. Ele vai perguntar bem assim, o número 1. O documento apresenta um quadro, né, biográfico, né, ou apresenta uma biografia ali, da Tarsila do Amaral, cuja família era rica. Então, é o que ele vai perguntar aqui no item 1. Que ele vai trazer aqui no item 1. Ele vai falar, o texto lá em cima vai apresentar um raio-x, um quadro, né, um retrato biográfico da Tarsila do Amaral, cuja família era rica. Tá? Então, certo ou errado isso aqui? Vocês acham que está certo ou está errado isso aqui? O que vocês acham aí? Certo ou errado? Ó, lá em cima no texto, ó, ele vai falar isso na primeira linha, ó. Ele vai falar isso na primeira linha, aqui, ó. Tarsila do Amaral, 1986, de uma família abastada, né? Uma família que tem grana, né? Uma família que tem posses ali, que tem dinheiro, né? Então, a primeira linha, ele vai falar isso,
tá? Só que veja que ele utilizou termos diferentes, ó. Ele utilizou termos diferentes aqui, ó. Né? Aqui a gente até talvez entenda melhor, que ele está se referindo à família rica aqui, mas lá em cima ele usa um termo diferente. Talvez para testar o domínio do candidato aqui na língua, né? Então, o item 2, o item tá certo, né? Na linha 1, o gabarito tá na linha 1. De fato, ela é de família rica, né? Então, veja que as questões de língua estrangeira, o que mais vai ser cobrado é a interpretação e compreensão de texto, porque gramática cai bem menos, né? A gramática vai ser cobrada, na verdade, na capacidade de leitura aqui do candidato dentro daquela língua estrangeira. Às vezes, eles vão cobrar substituição, né? Ah, se eu trocar tal termo por tal termo, vai prejudicar, não vai prejudicar, esse termo é sinônimo do outro, mas aqui eles não fizeram isso. Dessa vez eles não fizeram isso. Vamos lá, item 2, ele vai falar bem assim, ó. Segundo o texto, né, a vanguarda francesa influenciou a artista e suas viagens, né? E a ajudaram a tornar consciência de suas raízes. Tá? Então, assim, ele vai dizer no item 2 aqui que é isso que acontece com Tarsila, né? Que, segundo o texto, a vanguarda francesa influenciou o artista. Isso está escrito lá no começo também, né? Que ela começa a ter esse contato, passa a morar na França, tem o contato com as vanguardas, né? Com a vanguarda francesa em especial. Você tem todo o cenário das vanguardas europeias e ela tem o contato principalmente com a pegada francesa ali. E aí isso vai influenciar sim quando ela volta para o Brasil, ela vai fazer com que ela tenha consciência de suas origens e vai tentar transpor isso para cá, que é quando ela começa essa fase pau-brasil, essa fase que para destacar elementos aqui folclóricos, culturais brasileiros, né? Então o item aqui tá certo, ó. O item aqui tá certo, o item 2, tá? O item tá correto, porque de fato ela sofre essa influência e vem trazer isso para cá e isso ajuda a tomar consciência de suas origens. Isso está escrito lá no início, né? Lá no início do texto aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, bem aqui, ó. Toma consciência de suas origens aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui é onde vai estar essa passagem. Tá bom? Então, assim, tá diretão no texto. Tá diretão no texto aqui. Aí, o próximo item, né? O item número 3, ó. De tempos em tempos, né? Ou de vez em quando, né? Tarsila do Amaral produz uma tela, né? Produz uma tela diferente. Mas a realidade de sua região aparece esporadicamente em suas obras, né? Então, o que ele quer dizer? De tempos em tempos, ela produz uma obra diferente, né? Mas a realidade de sua região, sua regionalidade, né? Sua pegada regional ali, ela aparece esporadicamente em suas obras. Ou seja, está dizendo que de tempos em tempos ela faz uma obra diferente, mas essa questão de trazer a regionalidade, trazer o Brasil, trazer essas marcações, isso vai aparecer esporadicamente. O item está errado, porque já de início ela vai produzir muita coisa para homenagear o Brasil, né? Para trazer, fortalecer o Brasil. Então esse item aqui, ó, ele vai ficar errado porque não é esporadicamente. Na verdade, toda a produção dela é direcionada para trazer esse regionalismo, para trazer essa marca, né, brasileira. Nas 3 fases, inclusive, né? Mas em especial na primeira, na fase para o Brasil, essa aí de cara, né? É o que mais aparece. Então o item 3 ali ele vai estar errado, tá? Item 4. Item 4 fala bem assim, ó, de acordo com o texto, pode-se concluir que a viagem em Minas Gerais, né? De Minas Gerais, que ela faz um passeio por Minas Gerais ali, né? De Tarsila do Amaral, sensibilizou Tarsila do Amaral, que criou a série Pau Brasil. Então ele está dizendo que a série Pau Brasil, ela foi derivada ali justamente dessa viagem dela por várias partes do Brasil, em especial passando por Minas Gerais, né? Ela vai para Minas Gerais, Rio de Janeiro, e isso ajuda, né? Influencia ali a ela criar, sensibiliza para ela criar a série Pau Brasil, né? Essa sequência ali de produção. Isso está no próprio texto, né? Isso vai estar mais para frente lá, mais ou menos aqui, ó. Em 1924 ela faz uma viagem e tal para o Brasil e tal. Aí vem aqui, ó. Aí a questão de influenciar o pau-brasil, tá bem aqui, ó. E aí até ele reforça, né, que Morro de Favela vai fazer parte dessa fase, né? Morro de Favela integrará essa fase. Então, correto.
de fato, essa viagem a Minas Gerais, isso vai inspirar, né, a questão dessa série Pau-Brasil, né, dessa sequência de produções, dessa fase de vida ali. Morro de Favela está, inclusive, dentro dessa fase, tá? Aí nós temos aqui o item 5, ele fala, ó, Tarsila do Amaral dedicou-se de corpo e alma ao movimento vanguardista francês e europeu, né? Então aqui tem um detalhe, né? O item ele vai estar errado pelo seguinte, na verdade ela não se dedica de corpo e alma à vanguarda francesa e europeia. Na verdade ela tem o contato com a vanguarda francesa e aí ela acaba trazendo para o Brasil, ela acaba se dedicando aqui, trazendo isso para o Brasil, trazendo o modernismo aqui, desenvolvendo aqui dentro, né, essa arte, com inspirações lá de fora, lógico, mas não tem essa questão dela se dedicar de corpo e alma à vanguarda europeia, à francesa e europeia e tudo mais. Ela teve contato com a francesa, com certeza, teve ali, né, entendeu mais ou menos qual que é a lógica, mas ela parte desse modernismo francês, essas vanguardas francesas, da vanguarda francesa ali, para poder adaptá-lo ao modernismo brasileiro, né? Adaptar aqui ao Brasil para poder fomentar esse modernismo brasileiro. Por isso, esse item ele está incorreto, tá? Ele está incorreto. Ela não se dedicou de corpo e alma aí às vanguardas europeias, não. Ela foi trazer isso para cá, mas se materializou aqui na vanguarda nacional, né? Adaptando aqui para o cenário brasileiro. Beleza, beleza. Ó, com isso nós fizemos aqui todos os itens de Morro de Favela, só que em língua francesa. Aí a gente precisa, em outro momento, voltar aqui para fazer Tarsila do Amaral em espanhol e inglês. E aí, mais para frente, nós vamos pegar aqui necropolítica, fazer lá na parte 2 da prova e voltar aqui fazendo as línguas estrangeiras também. Que esse texto ele também aparece lá na parte 2 da prova, necropolítica, e aparece aqui também. Então a gente tem uma porrada de questões aqui dessas duas obras. E também fazer aqui Santa Ceia Moderna, tá bom? Então eu fecho por aqui. Fizemos aí o quê? Umas 20 questões, mais ou menos, né, da prova. Está resolvendo essa prova quase toda já. A ideia é resolver, de preferência, o máximo que a gente conseguir fazer. Tá certo? Então eu vou fechando por aqui. E aí, os nossos encontros normalmente são aos domingos. Hoje, excepcionalmente, numa quarta-feira, porque domingo não deu para fazer. E aí, domingo, a gente retoma, né, para poder avançar aqui com mais questões aí, para a gente detonar essa obra aí, essas listagens todas, essa listagem toda aí, tá bom? Então, valeu, obrigado pela participação. A galera que vai estar assistindo depois, a maioria vai estar assistindo depois, por conta da incompatibilidade do horário. Também, vamos focar lá, vamos tentar pegar a prova, vamos tentar resolver as questões, tá bom? Então, valeu, obrigado, meninas, pela presença aí. Tudo de bom aí para vocês. Até domingo. Valeu, tchau, tchau.